Olá, pessoal. Olha, chegou o Natal e a gente vai preparar para vocês essa época, né, de reprise e tal. A gente não vai reprisar, não. Nós vamos preparar para vocês um programa muito especial em cima de uma pergunta que eu faço para todo o meu convidado. Quando eu termino o Flávio Prado Entre Amigos, a última pergunta é sempre a mesma. O que você perguntaria para Deus se ele tivesse direito a só uma pergunta sem direito à réplica? E as respostas são muito interessantes, são muito divertidas. E eu convido você a pensar sobre isso também. Já que nós estamos numa época de Natal, o que você perguntaria para Deus se você tivesse a oportunidade? Né? E aí, eu quero que você responda. Você vai lá, você se inscreve no nosso canal, você deixa o seu like, você aciona o sininho. Gente, esse é meu presente de Natal, me ajuda. Nós estamos com um número de inscritos muito acima do que a gente imaginava que fosse possível nesse curto espaço de tempo. Temos menos de um ano, mas ajuda a gente a crescer mais. Isso dá relevância para o nosso projeto, para o nosso trabalho, para que a gente possa continuar. Então, por favor, me ajude nessa e entre em contato com a gente e diga o que você perguntaria para Deus. E aí você vai acompanhar na sequência as respostas dos nossos entrevistados. Quero agradecer também muito aos nossos parceiros. O pessoal fala, poxa, como você tem parceiro, como você tem empresas que estão com você, e eu só posso agradecer essas grandes empresas. A Crosswalks Elétrica, que é uma empresa de fios e cabos elétricos, especialista em cobre nu, a Telefio, né, o melhor cabo do Brasil, o Alisson Gris, o Paulo Henrique Durce, aquele pessoal maravilhoso da nossa Crosswalks Elétrica. A Libec Alimentos, o nosso Anacleto Gonçalves. Bom, a Libec está bombando nessa época de Natal. Se você não tiver na sua mesa os salgadinhos da Libec, você está perdendo. É fantástico, tá? Vai, corre, compra, que é diferente de tudo que você experimentou. Sensacional, bombando a nossa Libec. LuxColor, a tinta da pintura inteligente. Você pinta a sua casa, você faz uma reforma, você vai sair de férias agora, quer dar uma reformada, compre tinta da LuxColor, que você vai voltar e não vai ter cheiro nenhum. Cheirinho até gostoso, suave e tal. Quero agradecer muito aqui a Angélica, a Cristina, a Eliana, todo o pessoal maravilhoso da nossa LuxColor. Grupo Hall Center, você que precisa de acoplamentos, buchas, correias, engrenagens, correias transportadoras, procure o Wesley Boca do Grupo Hall Center, parceiraço querido de todos nós. O Grupo Guimarães Aranha, do Anderson Aranha, Pátio Contábil, assessoria empresarial, procure o Anderson da Guimarães Aranha, que você vai encontrar todo o respaldo que você precisa para não ter problema nesse final de 2023 e no começo de 2024 e no ano inteiro, né? Essa assessoria é fundamental para evitar dor de cabeça. Baltec é a empresa que mais cria, é impermeabilizante, tem uma série de materiais importantes lá, mas toda semana você tem ali você vê na rede social da Baltec, o Gabigol da Obra, ele mostra sempre coisas inteligentes, novas e muito legais. E a nossa querida Debrecha, 4 unidades. Esse ano foi inaugurada a da Faria Lima. Vou passar meu Natal na Debrecha da Faria Lima, é muito legal. Então, agora, pedindo para você de novo, inscreva-se no nosso canal. Vamos saber o que os nossos maravilhosos convidados do Flávio Prado Entre Amigos nesse primeiro ano disseram quando perguntados o que eles iriam falar para Deus, ok? Eu vou te dar uma colher de chá enorme, hein? Deus chegou aqui, você pode fazer uma pergunta para ele. Baita repórter, apresentador e tal. Uma pergunta só. O que você pergunta para Deus? Ele não iria me falar, porque Jesus não sabe. Queria saber o dia que Jesus voltar, que ele vai voltar. E ele vai voltar. Queria saber em que dia que vai acontecer. Mas para não frustrar os planos de Deus, não sei se você sabe dessa história, nem Jesus sabe quando ele vai voltar. Para que o inimigo não descubra e possa fazer algo. Porque o inimigo consegue descobrir. Então acho que a curiosidade que eu teria seria essa, de saber quando Jesus vai voltar. Para eu estar mais preparado, eu venho me preparando. Tá pedindo muito. Eu tô pedindo muito. Só uma pergunta. É uma só, também uma chance só. Tá certo, tem que Mas ele não falaria. Não, acho também que pensando bem, eu não perguntaria para não dar chance de ninguém descobrir, inclusive do inimigo não descobrir. Eu acho que eu não faria nenhuma pergunta, eu acho que eu só faria agradecimento por tudo que ele preparou na minha vida, pessoal, profissionalmente, pela mãe que me deu, pelos meus irmãos, pela minha esposa, pelos filhos. Ele foi tão generoso para mim. Só agradecer pela generosidade que ele teve comigo. E a última. Se Deus chamasse você e falasse, Simoninha, é o seguinte, você tem direito a uma pergunta. Eu vou aqui, eu não costumo dar essa colher de chá, mas você vai me fazer uma pergunta e eu vou te responder. O que você perguntaria para Deus?
Por que tudo isso é tão rápido? Você tem a resposta? Não tenho. Mas eu acho que a vida é muito rápida, né? Muito ligeira. Somente quando ela está chegando. Quando a gente vai ficando mais velha, ela vai ficando mais Exatamente. rápida, né? A nossa relação com o tempo muda, né? E eu tenho uma frase de um querido amigo, um mestre, eu não sei a idade dele, porque ele não fala a idade dele, mas ele fala uma coisa muito interessante para mim. Ele fala: o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem hoje. E quando a gente vai, né? Eu já passei aqui dos 50, a gente vai entendendo isso, e realmente o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. E a gente chega numa hora, você briga muito, você luta muito por um monte de coisas, e aí você fala assim, tá, mas o que eu vou usufruir? Tem uma grande música do Vinícius que fala sobre isso, né? Você que só ganha para juntar, o que é arte para mim, o que é arte. Chama Toquinho. Testamento, eu acho, essa música. E é muito isso, né? Isso Que aí. hora você para usufruir, mas se você parar para usufruir, pode não ter mais, aí você não consegue ganhar de novo. Exatamente. É meio complexo, né? E é muito difícil você explicar isso para uma pessoa de 30 anos, que tem na relação com o tempo é completamente diferente de uma pessoa que tem 50, uma pessoa que tem 60, uma pessoa que tem 70. Então, chega um momento da sua vida que o tempo passa a ser a coisa mais preciosa. E a última pergunta. Vamos supor que Deus aparecesse aqui agora e dissesse assim, Rogerinho, você pode me fazer uma pergunta só. O que você ia perguntar para ele? Caramba. Acho que eu não ia perguntar, eu ia agradecer. Eu acho que eu ia agradecer pelo tudo que ele me abençoou até os dias de hoje, sabe? Pergunta. A gente fala assim, às vezes a gente faz aquela pergunta, por que eu sou assim? Por que nasci assim, né? Por que eu fui assim? Mas eu acho que não, acho que só ia agradecer, cara. Não tenho assim que lamentar ou murmurar por que eu passei. Eu consegui, eu venci. Eu não usei uma muleta como desculpa, sabe? Que lá atrás eu poderia ter usado. Não, eu enfrentei tudo aquilo, conheci pessoas boas. Eu tive o privilégio de ter pessoas boas na minha vida, de ter pessoas que me aconselharam a fazer por aquilo, de correr atrás, sabe? Então, assim, eu acho que só ia agradecer. Sabe o que eu acho? Ele usa algumas coisas assim, ele traz pessoas para mostrar, ele aponta o dedo e fala, vai lá e mostra. E você é um deles. Amém, obrigado. Ele colocou um dedo em você e falou, vai lá, menino, vai lá e mostra que não é assim, não tem coitadismo. Sim, sim. Eu vou lá e vou. E aí, imagina quanta gente tá vendo aqui agora e que está numa situação talvez muito, muito melhor que a tua, com um problema menor do que o que você teve. Imagina o que você é exemplo para tanta gente. Imagina. Imagina o cara que não tem nenhum problema e está lá todo amuado. A gente fica feliz, sabe, Flávio? Porque a gente recebe vários elogios, né? Várias pessoas que se espelham, né? Em mim, eu fico feliz por isso, né? A gente não é o certo, a gente não tem o certo ou o errado, a gente tem alguns erros, tem alguns defeitos, né? Mas assim, quando eu falo assim do esporte, da pessoa com deficiência, dessa causa, a gente não pode ficar se lamentando. Eu falo para os meus atletas do meu projeto. Às vezes o cara perdeu uma perna, o cara, né, vai passar por aquilo, por trauma, a família fica ali, e aí às vezes o cara arruma uma desculpa. Eu falo, você tem um par de muletas, você pode ir para onde você quiser, você pode correr atrás de um emprego, você pode ir no shopping, você pode ir em qualquer lugar. As pessoas vão te olhar, por alguns segundos vão te discriminar por não conhecer, ou às vezes por tentar te respeitar. Mas você tem um par de muletas que você pode ir para qualquer lugar. Então a sua muleta não é sinônimo de desculpa, de não poder fazer. Pelo contrário, ali você vai poder utilizar ela para buscar a sua melhoria, os seus sonhos. Eu acredito muito em sonhos. Eu planejo sonhos, eu faço um planejamento de vida, sabe? Então, assim, a gente fica feliz de ver aí, não os títulos que eu tenho, mas as vidas que a gente conseguiu transformar, por ser exemplo, né? Defeito tenho? Claro que tenho, né? Mas no sentido, assim, de não me ficar ali me lamentando por ser deficiente. Isso não. Passei por esse processo e, graças a Deus, só vivendo melhor. Eu sempre pergunto e gostaria de perguntar para você também. Claro. Se Deus estivesse aqui, você como baita repórter, o cara que está acostumado a receber um monte de informações e tal, que informação você pediria para Deus? Quem vai ser o próximo diretor de jornalismo da TV Globo? Verdade. Porque o Ali Camel, a informação que eu tenho é que ele está em vias de deixar o cargo.
Mas como, ao contrário de outros, por exemplo, quando o Schroeder era diretor de jornalismo da TV Globo, ele tinha o Ali Camel como imediato. O Ali Camel, quando assumiu, ele não botou ninguém. Não preparou ninguém. Não tem. Então, eu gostaria de... É uma curiosidade que eu tenho. Quem poderá... Mas você vai usar Deus para isso só? Não, é muito pouco, né? Eu acho. Olha a Deixa eu chance. ver uma outra coisa. Olha a chance que você tem. Deus, Silvio Santos vai vender o SBT ou não vai? Essa já é mais forte. É, O porque que o Flávio Rico acha? o Flávio Rico acha que o SBT está entrando num caminho que está se afunilando muito a saída, entendeu? O Silvio, ele é um centralizador, sempre foi. Ninguém faz nada sem a autorização dele, sem ele permitir que se faça. E ele não gosta muito que os outros façam. Então ele que gosta de fazer. Só que ele está cansado. Né? Natural, ele já deve estar cheio humano, né? de televisão. Já deve estar cheio do negócio de televisão. Tanto é que ele parou de apresentar programa, ele não quer mais apresentar programa. Talvez ele apresente o troféu imprensa, ele está nos Estados Unidos em férias há quase 4 meses. E a televisão está andando aqui. E o SBT está encolhendo, perigosamente encolhendo, perante as outras. E aí surge aquela dúvida do mercado, porque o Silvio Santos também não preparou o SBT para andar sozinho. Usa a administração, porque as meninas são ótimas, né? São a Patrícia, principalmente, nossa, são ótimas. Ele tem filhas, mas ele não dá poderes para as pessoas poderem administrar. Porque esse é o ponto. Eu me viro no microfone, mas não sei administrar nada. Se ele fala, Flávio Prado, que é o SBT, fala, obrigado, senhor. Eu vou destruir em 6 meses. Não, e a gente acaba com isso. Não, nosso você também não é. Não. Então, uma coisa é o jornalista. E o Silvio consegue ser brilhante como um baita, talvez, para mim, o maior apresentador da história da TV brasileira e um baita administrador. E um cara fantástico. Isso é uma grande colher de chá que eu vou te dar, hein? Você é meu amigo e merece. Você encontra Deus, mas você só pode fazer uma pergunta para ele, só uma. O tempo dele é muito, né? Tem que fazer muita coisa. O que você perguntaria para Deus ou o que você diria para Deus? Eu pediria para Deus ter mais... É uma coisa, não é demagogia não, viu, Flávio? Eu pediria para Deus, hoje, olhar mais para as mentes das pessoas, sabe? Eu acho que ficou uma mente muito ruim, pelo menos no Brasil. Para ele aconselhar mais, a mente das pessoas no Brasil olharem as coisas com mais simplicidade, sem egoísmo. Nós estamos ficando com uma sociedade egoísta. E respeitar mais, principalmente, uma frase do Pelé. As nossas criancinhas e olhar os nossos idosos. Porque realmente hoje é um defeito muito grande, não culpo Deus por isso, mas é uma coisa que o Brasil deixa muito a desejar. Flávio Prado, ele é velho, ele é um jornalista antigo, então ele não serve mais, sabe? Eu acho que nós temos o Silvio Santos, não é porque ele é o dono da televisão, mas pela capacidade dele, ele trabalhou até com 80 anos. A gente lembra de outros artistas na televisão, Tarcísio Meira, Glória Menezes, que cumpriram sua tarefa com 70, 85. Hoje, passou dos 50, velho. Eu acho que essa filosofia aqui no Brasil tem que mudar. E se é para isso, eu pediria isso para Deus. Pediria mesmo, porque eu tenho uma percepção aqui hoje que no Brasil é velho. Vou dar um exemplo do Vanderlei Luxemburgo. 71 anos ele está velho. O fato de você estar velho e ultrapassado são coisas diferentes. Bem diferentes. Aliás, a maioria dos jovens que eu conheço, eles são ultrapassados. Com todo respeito. Deu para entender o que eu estou te falando? Quer dizer, pelo fato, ninguém fala o Vanderlei está ultrapassado.
Vanderlei tem 71 anos, por isso que ele está ultrapassado. Pô, o Ancelotti vai fazer 68. É, Todo mundo está querendo ele na seleção, na seleção brasileira. Eu vou muito para os Estados Unidos porque eu tô com um filho lá que trabalha lá. Trabalha no Tulsa, um time de futebol, em Oklahoma. E eu vejo lá as histórias. Se você pegar os times da NBA, os times de beisebol, os times de futebol americano, o treinador principal tem de 70 anos para cima. E tem o maior respeito. Então eu vejo hoje, mesmo na área da imprensa, hein? Mesmo na imprensa. O jornalista passou de uma certa... daquela experiência que todo mundo conhece, vamos cortar que não serve mais. É uma coisa impressionante que está acontecendo no país. E eu espero, né, que o poder de Deus ele consiga, lógico, não é de imediato, mas com o tempo mudar a cabeça das pessoas. Ô Beto, a gente ficaria com uns 1000 Betos horas o tempo inteiro aqui, prazer, mas eu sempre termino, mas com você vai ser diferente. Eu sempre dou a um convidado o presente de fazer uma pergunta para Deus. Mas para você eu vou fazer diferente. Eu queria que você imaginasse Deus na Terra e ele precisava falar a nossa língua. Qual seria a voz dele, no seu modo de entender, dessas milhões de vozes que você imita, cria? Como você falou que você criava vozes no desenho animado, no comercial, você vai ter que colocar uma voz para Deus. Que voz é essa? Se Deus tivesse chegado aqui hoje e olhasse tudo isso aqui, Aí alguém ele diria... Você vai ter que pôr uma voz lá. Tá. Isso. Meu amigo, o que vocês fizeram com esse planeta? Puta que eu pariu! Essa seria a frase de Deus. E a voz dele. Mas você sabe que a voz que mais se aproxima de Deus, para mim, é do Cid Moreira. Eu acho que é a voz que mais... Então, para a gente tirar essa coisa grotesca que eu disse, eu diria assim: meninos, cuidem mais desse planeta. Vocês acabaram com tudo que eu construí. E demorou 7 dias, o pessoal tá acabando a cada dia, né? Vou te dar uma colher de chá enorme, igual que você me deu quando você me levou lá no Flow e me pagou o meu maior cachê. Deus vai descer aqui agora e você vai poder fazer uma pergunta para ele. Olha que você vive fazendo pergunta. Você só tem direito a uma pergunta para ele. O que você vai perguntar? Perguntar e não pedir. Tá. Cara. Eu ia perguntar se, vivendo do jeito que eu tô vivendo hoje, no particular e no público, se até que idade eu vou ver as minhas filhas. E aí, dependendo da resposta dele, eu mudo o meu estilo de vida, né? Você é um maior repórter que conheci. Você é um repórter extraordinário, um cara acima da média. Eu vou te dar uma oportunidade rara agora. Vamos supor que Deus aparecesse agora aqui e te desse direito a uma pergunta. Como você gosta de falar, é uma só. Lembra que você falava? A música do poeta era uma só? Uma só. O que você perguntaria para Deus? Eu acho que eu perguntaria se realmente eu merecia o que eu recebi. Era isso. Mereceu? Não sei. Eu me esforcei muito e continuo me esforçando. Eu sou muito abençoado. Eu acho que as coisas são boas para mim. Até as trombadas. Até os obstáculos. Mas são boas para mim. Então eu perguntaria isso. Se você encontrasse Deus, você só tem direito a uma pergunta para fazer para ele. Uma só. Que a gente queria conversar com ele um tempão, né? Mas ele tem muita coisa para fazer. Que pergunta você faria para Deus? Quem sou, de onde vim e para onde vou. Se Deus viesse aqui agora, eu sei que você é um homem, você foi criado em escola, né, de padres. Católica. Deus viesse aqui e te desse direito a fazer uma pergunta só para ele. O que você perguntaria? Meu pai, quando eu sair daqui, eu vou para onde?
boa pergunta. Já que você falou de Deus, digamos que ele viesse aqui e te desse a possibilidade de fazer uma pergunta para ele, só uma. Ui. E não tem repique. Que pergunta você faria para Deus? Para Deus, eu perguntaria para ele assim. É uma pergunta também muito espiritual. Como pôde tu ser criado do nada, quando nada ainda não existia? Como é que tu pudeste ser quem tu és, tão infinita em misericórdia e justiça, sem ter um princípio, um meio, fim? Porque isso é para nós, que sabemos que temos um tempo de nascer, crescer e morrer. Ou seja, antes de Deus criar o tempo, o tempo não existia. Não teria condições de nós sermos quem somos, porque não teríamos nascido. Tivemos um tempo para nascer. E que tempo Deus nasceu? Quando ele? E então acho que não poderia ser uma segunda pergunta, Não. porque essa estaria atrelada à primeira, né? Eu ficaria na primeira, né? E a última, se Deus descesse aqui agora e você pudesse fazer uma pergunta para ele, o que você ia perguntar? Uma pergunta? Só uma, sem repique. Por que, eu sempre faço essa pergunta, por que tanta gente boa morre e tanta gente má fica viva? Essa é a minha grande pergunta para Deus. E a última, se você encontrasse Deus, ele vinha aqui e dizer para você, César, você pode fazer uma pergunta só para mim. Não tem réplica. Pergunte e acabou. O que você perguntaria para ele? Você tá contente comigo? Senão eu não vou. Me garantir meu passaporte lá, hein? Porque eu creio que vai ter mais coisa cara ainda. olhudo já tá olhando lá na frente. É, porque eu sei que a vida é maravilhosa, mas eu quero ir. Tadinha, muito obrigado. Valeu, meu velho, Flávio. E se Deus descesse aqui agora e você pudesse fazer uma pergunta para ele, só uma e não tem réplica? Pergunta. Pergunta. Só pode fazer uma pergunta e não tem réplica. Uhum. O que você perguntaria para Deus? Por que me magoaram tanto no momento que eu mais precisava de ajuda? Acho que você sabe a resposta. Sei. Talvez seja a mais perfeita e a mais complicada criação dele, né? É verdade. Assim que as coisas funcionam. Mas, de novo, aqui se planta, aqui se colhe. É verdade. A vida é desse jeito. É. Se Deus descesse aqui agora e te concedesse uma pergunta, uma sem réplica, uma só, o que você perguntaria para ele? Eu acho que eu ia perguntar por que eu não vivi mais com a minha avó. Por mais que eu fiz de tudo, desde 2012 eu passei a acompanhá-la mais vezes, ela, meu avô e minha avó, por parte do meu pai. E os meus avós, por parte da minha mãe, morreram em 92. Não tive tempo de cuidá-los, de conhecer, de ficar muito tempo com eles, mas a minha avó, a mãe do meu pai, acho que eu perguntaria pra ele por que eu não tive mais tempo com ela. Ela morreu? Morreu em 2018. Por que essa falta dela? Acho que pelo amor e pelo carinho que eu recebia dela e que eu só fui poder ter condição financeira em oportunidade de poder viajar até a Bahia, porque ela é da Bahia. Meus pais são baianos e minha avó e meu avô moravam na Bahia. E só a partir de 2012 que eu tive essa condição de poder ir abertamente, quando queria, eu vou lá visitá-la. Então, em 2012, ela faleceu vítima de câncer. E um mês antes dela falecer, meu pai eles já tinham detectado que o câncer estava muito avançado e meu pai foi para lá. Eu dei um dinheiro pro meu pai e falei, pai, vai, fica com a sua mãe o tempo que for preciso, cuida dela, já que está nos últimos dias, mas fique perto dela, faça o seu melhor por ela. E quando a gente recebeu a notícia, 4 horas antes dela falecer, eu estava na estrada indo para lá. E não deu tempo de pegar ela em vida. Às vezes eu acho que eu sofreria muito se eu tivesse visto ela morrer na minha frente. Mas ainda assim sinto muito essa ausência de não ter vivido mais tempo com ela. Então quem tem vó, quem tem pai, quem tem mãe, valorize. Diga eu te amo
para que você não precise fazer essa pergunta para Deus, porque enquanto tem vida é importante, porque depois que vai, a saudade dói. Deus desce na terra. Sim. Chama você e fala, Rufino, vem cá. Vou te dar direito a fazer uma pergunta para mim. Não tem réplica. Só você vai fazer uma pergunta e pronto. Tá. Não tem mais nada. O que você vai perguntar para ele? Senhor, por acaso, se o meu tempo acabar, eu encontro a minha mãe? Boa pergunta. Se ele falar assim, eu falar, valeu. Se ele falar não. Se ele falar não, puxa, que pena. É a única coisa que eu espero depois que o meu tempo acabar. É que eu encontro a minha mãe, porque o tempo dela acabou muito cedo. A última pergunta. Pois não. Se Deus descesse aqui e te desse direito a uma pergunta, não tem réplica, é só uma pergunta. O que você perguntaria para ele? Para Deus. É? Eu tenho, nem vou publicar, que nem dá mais tempo, uma série de pensamentos. E tem mais ou menos isso, uma delas lá. Que é a seguinte, eu vou repetir para você. No dia do juízo, eu serei o juiz e minha pena será pesada. Por quê? Porque a humanidade sofre demais. Eu não consigo me conformar que no meio de 7 bilhões de pessoas que somos hoje, 20% passam fome. Mais de 1 bilhão de pessoas estão na miséria. Me pergunto o que eu acho do capitalismo. Está aí a liberdade e tal. Mas eu não posso aplaudir um regime que deixa 1 bilhão e 200 mil pessoas passando fome. E a pergunta que eu faria para Deus é a que Cristo fez: passa de mim esse cálice. Se Deus descesse na terra e lhe desse a oportunidade de fazer uma pergunta a ele sem réplica, é só uma pergunta e acabou. Qual seria essa pergunta? Onde você estava nos diversos massacres que aconteceram na história da humanidade? Onde você estava na ditadura brasileira, na ditadura argentina, no Holocausto na Alemanha? Onde você estava? Se Deus descesse aqui agora... Ah, não, primeiro eu tenho com ele, ele ia conversar comigo seriamente. Não, mas você só pode fazer uma pergunta para ele. Só uma. O que você ia perguntar para Deus? Só uma pergunta e não dá para... Ele vai te responder e acabou. Não tem mais... O que você perguntaria para Deus? Que eu perguntei... Boa pergunta, hein, Flávio? Eu pergunto para Deus, que eu sei que ele vai puxar minha orelha bastante. Às vezes não. Às vezes não, porque eu nunca fiz mal para ninguém, eu fiz mal para mim mesmo, né? Falei, Deus, eu posso subir? Mas não já, né? Não, já, agora não. Quando eu subir, eu posso passar partida. É isso. É pra ficar tranquilo. Pra ficar tranquilo, só essa pergunta, pode ficar... Legal. Deixa eu subir, eu não quero descer não, posso subir? Deus desce à terra e te dá direito a uma pergunta, uma só. Não tem réplica. Você vai perguntar, ele vai responder e acabou. O que você perguntaria para ele? Bom, primeiro eu ficaria, se é que acontece isso, sem a gente imaginar, eu ficaria mais do que feliz. Porque supostamente eu nunca vi ninguém falar que encontrou com Deus. Se ele descesse para fazer uma pergunta, eu perguntaria... Porque eu amo minha terra, e a minha terra é o Brasil. Eu perguntaria aonde ele errou para pôr tanta gente ruim dentro de uma terra maravilhosa chamada Brasil. Deus desce na terra, ele dá o privilégio de fazer uma pergunta a ele, sem réplica, sem nada. Você só tem direito a uma pergunta e mais nada. Ele vai te responder e acabou. Qual seria a pergunta? A pergunta hoje. Pergunta sua. Deus está aqui, você vai perguntar. É a grande dúvida. Deus, para onde vamos? Para onde eu vou? Qual será o meu futuro? Deus existe? Perguntaria para ele. Era essa a minha questão. É uma questão que existe em mim. Se você pudesse fazer uma pergunta para Deus... sem direito à réplica. Você só vai fazer uma pergunta e pronto.
Que pergunta você faria? Isso. Sem contexto, sem nada. Coisa. Pergunta é tua. Ele está aqui falando. Edinho, você tem direito a uma pergunta. Pronto, ele apareceu e falou: ó, Edinho, sou eu. O que você quer perguntar? É que Deus é diferente para cada um. Claro. Né? Tem Deus, tem uma Deus. forma de descrever o Deus, Isso. entender Deus. Cara, enfim, é uma colocação. A gente, né, é tão condicionado a falar com ele sem ele responder, né? Então, imaginar... Porque ele responde, né? Só que a gente às vezes não percebe. Bem, enfim, então, cara, por que a gente sofre? Por que criança fica doente? Quer dizer, talvez seja mais de uma pergunta, né? Mas por que acontecem coisas ruins? Né? Se a ideia aqui é tudo perfeito, né? E é tudo a imagem dele, então como é que funciona isso, né? Se ele pudesse explicar. Porque o homem explica, né? Um monte de gente gosta de explicar, mas eu gostaria de ouvir ele poder explicar. Do chefe, né? Se Deus chegasse aqui agora e te desse direito a uma pergunta, é só uma e não tem réplica. Você vai fazer uma pergunta e acabou. O que você perguntaria por ele? Putz, entre tantas variáveis, né? Mas só tem uma. Olha, eu até entendo a morte. A morte é esse final que a gente falou aí. Passou o tempo, não vou acompanhar o que está acontecendo, né? Eu perguntaria para ele por que algumas pessoas sofrem tanto? Qual o motivo desse sofrimento? Por que algumas pessoas nascem com deficiências? Por que as pessoas nascem com problemas? Acho que essa seria a minha pergunta. Como médico, eu faria essa pergunta. Por que fazer alguém sofrer? Você fala em energia, eu vou transformar a energia em Deus. Tá. Ok? É o máximo suprema, a suprema energia. Ela chegava aqui e te dava direito a uma pergunta. Você pode fazer uma pergunta. Uma pergunta para ela. Sim, e não tem direito à réplica. Você vai perguntar e ela vai responder. O que você perguntaria? O que tem para comer? Só? Não. Essa é a resposta piadinha. Essa é do humorista. Essa é a resposta piadinha. Agora eu vou falar sério. Essa pergunta também. Essa é a mais difícil de todas. Qual... a pergunta universal. Qual o sentido? Qual o sentido de qualquer coisa? De tudo? Bela pergunta. Qual é o sentido? É uma bela pergunta. Qual o sentido da vida? Por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Não é nem o para onde vamos, é o porquê estamos aqui. Quase todo mundo pergunta para onde vamos. Você fez uma pergunta muito bom, gostei. Se Deus descesse aqui agora, Deus, hein? Ele, puxa, presencialmente, e te desse direito a uma pergunta, mas não tem réplica. Você pode fazer uma pergunta. Que pergunta seria essa? Essa não é fácil, mas eu acho que eu falar assim, meu Deus, né? Porque Deus é de todos nós, né? Meu Deus, por que numa intolerância de guerra ou de outras questões, tantas crianças morrem sem saber por quê? Uma criança que está começando a vida, que foi nós dois na Zona Leste, com tantos ideais, por que elas são ceifadas de continuar a vida? Ou por uma guerra, por uma coisa que elas têm? Qual a razão disso? Quando eu vejo um menino torcedor do Vasco, eu agora esqueci o nome dele, que outro dia ele cantou o hino do Fluminense e ele foi massacrado na rede social. Quando eu vejo agora lá o Hamas com Israel, tantas crianças interrompendo a vida. Essa pergunta eu faria, Deus, qual a razão de um menino inocente, ingênuo, que não foi autor de guerra, que não foi autor de intolerância, que ninguém sabe o que ele vai ser ainda? Ele não sabe ainda, ninguém sabe. Por que ele tira a vida dele? Qual a explicação? Ele tem outra missão? Essa é a pergunta que eu tenho. Porque quando a gente... É engraçado, quando a gente morre um pai, mesmo um irmão mais novo como morreu o meu naquela época, viveu uma página da vida. Agora, uma criança que tem todo um sonho na cabeça, né? Que ele vai estudar, vai ser radialista, vai ser apresentador de podcast,
Veio lá da Vila Esperança, o nome já diz esperança. Essa esperança é cortada da vida dele. Meu Deus, explica pra gente. Para finalizar, se Deus chegasse aqui agora e te desse direito a fazer uma pergunta, não tem repique. Você vai fazer uma pergunta, ele vai responder. Que pergunta você faria para Deus? Quanto tempo mais eu terei minha mãe comigo? Porque eu quero aproveitar cada minuto com ela. Sua mãe é o grande personagem da sua vida, né? É a minha mola propulsora. Quando eu recebo pancada, quando eu recebo até punições indevidas por algo às vezes que eu nem sei que eu fiz, né? Porque às vezes a gente no nosso trabalho, em cargos, tudo isso acontece. Eu olho ou ligo para ela e falo assim, eu não posso desistir. Porque a minha mãe é guerreira demais e não merece uma filha que desista. É bom. Se Deus descesse aqui na Terra e te desse direito a fazer uma pergunta só para ele, você vai fazer uma pergunta, não tem réplica. Certo. Ele te dá o direito de fazer uma pergunta para ele. O que você perguntaria para Deus? O que eu perguntaria para Deus? Quem é o Alexandre Frota? Eu perguntaria isso para ele. Porque eu sou muita coisa, sou muitos homens dentro de um corpo só. Então, às vezes eu não tenho nem essa pergunta, às vezes eu mesmo me olho essa resposta, às vezes eu mesmo me olho no espelho e falo, pô, quem é você, né? Porque são tantas coisas, são tantas vertentes, qualidades, defeitos, e é uma coisa tão em ebulição que eu perguntaria isso para ele. Quem é o Alexandre Frota? Para ele poder me responder. Bom, legal, né? Respostas interessantes, inteligentes. E a sua eu estou esperando também aqui. Você que já respondeu, eu vou interagir com você. E você que não respondeu ainda, vai lá, Pati. O que você perguntaria para Deus se você tivesse direito a só uma pergunta? Inscreva-se no nosso canal, mostre que você está com a gente, dê notoriedade ao nosso canal, avise seus amigos, compartilhe o nosso material e eu conto com vocês para essa sequência adiante também para o ano que vem. Muito obrigado a todos vocês que criaram para a gente um canal com uma força maior do que a gente imaginava que fosse ter tão rapidamente. Muito obrigado a todos e vamos seguir em frente. Na semana que vem tem material novo sobre Ano Novo, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, valeu!